Escalação do Ceará, na provável escalação do Ceará. No grupo, hein, Fernanda? Provável escalação do Vozão de Porangabuçu. Como é que deve ir esse time? Já que Pedro Raul, se tá à disposição, tá tudo certo, né? Tem que ir pro se jogo. o homem foi relacionado, tem que ir pro jogo. É, Não há dúvida. Na minha concepção é essa. Não tem que Até ficar porque sentado, é o centroavante que tem, né? Exato. É o que tem pra Luca hoje. não foi, Elon não foi, só tem ele e o Guilherme. Bruno Ferreira no gol, Fabiano na lateral direita, Marcos Vitor, William Machado e Matheus Bahia. Dieguinho, Richardson, Lourenço, Galeano, Paulo Baiano e Pedro Raul. Tá aí, ninguém se discute, ninguém... É isso. É o time titular Acabou? do Ceará, Denise. Acabou esse cara doce? Eu acredito que seja, né? Os retornos que a gente já pontuou. Fabiano volta na direita e, naturalmente, ele assume a posição que foi ocupada pelo Rafael Ramos. Na zaga existe aquela dúvida, né? Que a gente sempre comentou. Mas a gente tem percebido que a preferência do Léo Condé nas últimas partidas tem sido o Marcos Vitor. Então a tendência é que ele volte, o Marlon vá para o banco de reservas. Na esquerda, Matheus Bahia volta, Nicolas vai para o banco de reservas. No meio de campo, Fernando Sobral fez até uma boa partida, né? No último jogo do Ceará contra o Bahia. Mas acredito que o Richardson seja o dono da posição, então volta de suspensão e reassume ali nesse meio de campo do Ceará. Ao longo das semanas, né? A gente comentou aí sobre possíveis mudanças que o Léo Condé poderia fazer no meio de campo, né? Colocar um meio atacante, mas ainda mais tratando de um jogo fora de casa, onde o Ceará deve tomar uma postura um pouco mais cautelosa, eu acredito que aquela estratégia de 3 volantes deva ser repetida, então o Lourenço permanece ali. Galeano na direita é incontestável, Paulo Baia tem ido bem, tem se credenciado como titular do lado esquerdo, e o que a gente já comentou, se o Pedro Raul está à disposição, foi relacionado, ele tem que ser o titular porque é o melhor centroavante do Ceará. Pode estar numa seca, pode não estar tão bem como no primeiro turno, mas ainda assim é aquele cara que passa uma confiança maior, né? Que tem uma responsabilidade maior também, mas que é sem dúvida alguma o melhor centroavante do Ceará. Acho que é a melhor escalação. Daquilo que o Ceará tem à disposição, acredito que pro jogo de hoje contra o São Paulo, o Léo Condé acertaria se levasse esse time aí a campo lá no Morumbis. E aí, hein, Ale? Você ouviu tudo que o Daniel pontuou? Tudo! Aí você não quer repetir não, né? Não. Eu assino embaixo, é? Não, eu tô só pontuando assim, tal qual o Daniel conhece bem, sabe que essa é a melhor escalação, tá destacando qual é o time titular do Ceará, Denise, o Crespo também sabe, tá? Acho que, às vezes, essa é a grande O questão. fresco, né? Como diria o Samuel Conrado. Você viu esse vídeo? O fresco não. O Samuel foi chamar o Hernan Crespo. Crespo, chamou de Hernan Fresco. Hernan Fresco, O aí fresquinho. aí é bom, viu? Mas assim, eu tô pontuando isso porque em algum grau, Não Denise, só ele, mas acho que todo o campeonato brasileiro. todo mundo sabe, isso pra mim é o que incomoda, sabe? Às vezes seria interessante a gente não saber o que ia ver. Tá? Seria interessante pra saber se o outro se surpreende também. Pra saber se você não consegue Esse ser um time time... não pode surpreender no comportamento, não? Não, ele pode. A gente já viu, já aconteceu. Como a gente já viu também não acontecer. Como a gente já viu que quando eles botam um zagueiro mais robusto pra ficar do lado do Pedro Raul, ele tem dificuldade. Se você freia a investida ali do lado esquerdo, que é onde tem o Matheus Bahia, né? Junto ao Paulo Baia, ou seja, o Fernandinho. Você também tem um pouco mais de dificuldade do time sair nessa arrancada e transição. Acho que tem tudo isso, né, Denise? Geralmente a gente pontua como o Ceará vai neutralizar os outros, mas os outros também podem neutralizar o Ceará. O ataque não estava funcionando por algum motivo. Não é só queda de desempenho, às vezes é estratégia. Você só ter um time de uma nota só é um problema. Então acho que um trabalho do Condé muito significativo é conseguir ampliar esse repertório. E ampliar esse repertório, às vezes, é conseguir se apresentar de uma forma com a qual você não seja tão previsível. Então talvez essa seja uma outra questão. Muita gente fala assim, sobre o jogo, né? E aí, coloca o Richardson e Sobral juntos. Por que o Vina não pode jogar em algum momento também, né? Precisa ser sempre os 3 atacantes, não pode ser 2, não. 2 de velocidade, né? Pedro Henrique vinha entrando como jogando centralizado nos últimos jogos. Não podia ser ele junto do Galeano, um exemplo. Eu não estou falando que eu defendo nenhuma dessas teorias, eu só estou pontuando, até porque o trabalho de treinar, de pensar, e o Ceará tem um grande gama de centros de inteligência, departamento de scout, de performance e de análise, eles é que vão avaliar qual a melhor forma de enfrentar o São Paulo. A gente vai dar aqui o nosso parecer sobre o que a gente viu do jogo, porque a gente não tem um recorte também do treino. Eu só estou levantando essa hipótese, Denise. Tal qual nós sabemos exatamente como o Ceará vai jogar, os adversários também. Eu acho que essa é a grande questão. Quando se espera dos reforços, um pouco mais de incorporação desse time, para esse time ter às vezes uma outra cara. A cara que tá feia, Alexandre? Tá não. A cara que tá não é feia não, é um time que consegue competir.
Mas em algum grau, fazer algo de diferente é o que vai lhe dar o resultado diferente. E o resultado diferente pode ser a derrota também, é verdade. Se inventar nada nisso, o pessoal vai ficar dizendo assim, virou o professor Pardal, não sei o quê. Era só jogar simples, Condé. Jogo passado tu não teve essa turma toda, agora que estão de volta tu não botou, Condé. Vai ter isso. Não, se perder, Sempre existirá. A crítica com o resultado definido, ela sempre será mais fácil de ser desenvolvida. Sim. Só tô pontuando mais uma vez isso, né? Talvez, em algum grau, seria interessante pro Ceará ter outra forma de jogar, né? Outra forma de encarar esses adversários. O São Paulo joga com os 3 zagueiros, a gente já sabe, tem os alas, né, para funcionar. O São Paulo joga com os 3 homens no meio campo, os 3 atacantes e a linha com 4 defensores. É contar para que existir um bom desempenho individual dessa turma, né? Isso a gente acaba se apegando a isso. Que o Matheus Bahia vá bem defensivamente, que o Lourenço consiga, nos poucos momentos em que o Ceará tiver a bola, encontrar o melhor passe para o Ceará encontrar esse caminho de contra-ataque. Que o Pedro Raul, dentro dessa dinâmica de jogo aí, possa lá na frente prender a bola, conseguir não sofrer muito da pressão do zagueiro e prender a bola para desafogar o Ceará. E que Paulo Baia e Galeano, se a dupla de pontas realmente for essa, que eles possam ter a velocidade necessária para levar o Ceará do campo de defesa ao ataque. Que muitas vezes é esse o problema do Ceará. A questão do time tá ali, ficando mais travado. Talvez essa seja a grande questão. O Condé, para muita gente, né, ele tem um senso talvez de menor repertório, etc. Eu nem acho isso. Eu acho que o Ceará tem momentos do jogo em que ele apresenta-se de outra forma. Nos últimos jogos, Denise, a gente tem visto o Ceará, por exemplo, pressionar um pouco mais o adversário. Contra o Vasco, isso acabou funcionando. Então, tudo isso é muito importante que seja colocado em prática, né? Pra gente ver um Ceará não passivo, mas um Ceará competitivo, que possa buscar a vitória. Bora voltar a falar com o Bruno Ferreira, que ele comenta sobre esse adversário, hein? Que é forte em casa, não é isso, Brunão? Bora escutar. São Paulo é forte dentro de casa, como todos sabem. Ainda mais com a eliminação dessa, né? A pressão aumenta. Mas eu acredito que eu não posso pensar muito no adversário, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Que é marcar, é tirar a bola, é correr, é dar carrinho, é o Ceará aqui. Então a gente precisa, a chance que tiver, fazer o gol e marcar bem, defender bem, né? Não pensar tanto no adversário. Lógico que a gente tem que saber aonde ele ataca melhor, qual é a virtude, se é a bola parada, se é o contra-ataque. Mas a gente tem que fazer o nosso jogo, a gente tem que marcar bem e, se Deus quiser, né, fazer um gol aí e sair com a vitória. Valeu,